Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, filhos de Flor de Lis são condenados pela morte do pastor Anderson do Carmo. Após uma maratona de 15 horas de julgamento no Tribunal do Júri de Niterói, os filhos da ex-deputada Flor de Lis, Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas César dos Santos de Souza, foram condenados no início da manhã desta quarta-feira, dia 24/11/2021, por envolvimento no assassinato do pastor Anderson do Carmo em junho de 2019. Flávio, acusado de efetuar o disparo que mataram o pastor, foi condenado a 33 anos e 2 meses de prisão por homicídio, porte ilegal de armas, uso de documento falso e associação criminosa. Já Lucas, acusado de ter comprado a arma usada no crime, foi condenado por 7 anos e 6 meses de prisão por homicídio. Durante a longa sessão do julgamento, foram ouvidas 8 testemunhas e Lucas, além das alegações do Ministério Público e de 2 defensores públicos que representavam os filhos de Flor de Lis. Flávio preferiu se manter em silêncio. Como houve um desmembramento, a ex-deputada e outros 8 réus estão sendo julgados em outro processo. Flor de Lis está presa desde o dia 3 de agosto, após perder o mandato. Os advogados que a representam acompanharam a sessão. Rodrigo Faux, que faz parte de sua defesa, afirmou que nada do que se debatesse ali poderia envolver a sua cliente, que segundo ele é inocente. Estamos aguardando os recursos do Supremo Tribunal de Justiça para que se faça justiça, afirmou. As menções a Flor de Lis, no entanto, foram constantes ao longo do dia. O pai de Anderson do Carmo, Jorge Souza, também acompanhou a sessão. Quero justiça. Foi muita maldade, ganância. Isso aconteceu por causa de dinheiro, desabafou o genitor do falecido pastor. Os filhos de Flor de Lis foram julgados por 7 pessoas, que foram sorteadas entre uma lista de 25 convocados. Os 2 que já estavam presos chegaram algemados ao tribunal, mas a juíza, que presidiu o julgamento, permitiu que as algemas fossem retiradas minutos após o início da sessão. Havia grande expectativa em relação ao depoimento de Flávio, que preferiu permanecer calado. Durante as investigações da polícia, ele chegou a confessar que atirou no padrasto. No ano passado, porém, voltou atrás e negou qualquer envolvimento no crime. Lucas, o filho adotivo, é acusado de ter comprado a arma utilizada no crime. Ele afirmou que a ex-deputada Flor de Lis teria citado a primeira-dama e um ministro numa carta em que pedia para que ele assumisse a autoria do crime. Em depoimento em abril deste ano, na Comissão de Ética da Câmara, Flor de Lis, no entanto, negou que fosse amiga da primeira-dama Michele Bolsonaro. Lucas não especificou quem seria o ministro supostamente citado pela ex-deputada. Porém, essa carta, que teria sido entregue a Lucas dentro do presídio, jamais apareceu. A primeira testemunha a ser ouvida foi a delegada Bárbara Lomba, que conduziu a primeira fase das investigações da polícia. Lomba afirmou que os filhos da ex-deputada eram peças manobradas e que, pelos depoimentos deles, era possível perceber que não planejaram nada sozinhos. Lomba reforçou ainda que houve a intenção de proteger um esquema e que os mais frágeis foram explorados, ao se referir aos filhos da ex-deputada. A delegada disse ainda que Flávio nunca citou uma ligação direta com a ex-deputada ao crime, mas admitiu informalmente que pode ter sido usado por outras pessoas próximas à deputada. Ele também relatou, segundo Lomba, um suposto abuso do pastor Anderson do Carmo contra 2 filhas do casal. Esse teria sido o motivo do crime. Flávio contou ainda que uma carta escrita por Lucas César, em que incriminava outras 2 pessoas, Wagner Aparecido Pimenta, conhecido como Misael, e Luan dos Santos, foi redigida a pedido de Flor de Lis. O próprio Lucas já havia admitido em depoimento, em dezembro do ano passado, que o conteúdo da carta era falso. O segundo depoimento foi do delegado Alan Duarte, titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá,
que assumiu as investigações após Bárbara Lomba deixar o caso. Ele também citou Flor de Lis ao afirmar que, de acordo com as investigações, a ex-deputada teria sido a responsável pela compra da arma que foi utilizada no crime. Misael deu o terceiro depoimento do dia. Ele também é filho de Flor de Lis. Afirmou por mais de uma vez que a ex-deputada foi a mandante do assassinato do marido. Em encontro após a morte de Anderson, Flor de Lis teria afirmado que aqui não tem luto, ao se referir a uma possível tristeza diante da morte do pastor Anderson do Carmo. O filho de Flor de Lis, assim como a sua mulher Luana Rangel, que foi a quarta pessoa a depor, afirmaram que ela teria escrito num papel que jogou o celular de Anderson do Carmo no mar após a morte dele. Escreveu esse papel porque temia que a polícia podia ter instalado escutas na casa. Até as 23 horas desta terça-feira, haviam sido ouvidos também Roberta Santos e Luan Santos, filhos de Flor de Lis, Daniel Pereira Souter, o motorista de aplicativo que diz ter levado os filhos de Flor de Lis para comprar a arma usada no crime, e Regiane Ramos, ex-patroa de Lucas, que acusou Flor de Lis de ter pressionado o filho. Shalom, galera, fique de olho no canal que logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, pois sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau.